Deus nesta hora, em nome de Jesus, dizendo assim: Pastor Samuel Ângelo. Vamos falar mais forte, irmãos. Pastor Samuel Ângelo, o Senhor é contigo, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Segundo livro dos reis de Israel. Obrigado, meu amigo. Capítulo de número 22. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 22. Enquanto os irmãos localizam o texto sagrado, eu quero magnificar o precioso nome de Jesus, pela oportunidade que Ele me concede de estar juntamente com os irmãos na quinta na graça. Temos já ouvido a voz de Deus, temos certeza que é um cumprimento, Ele continuará falando com todos nós. Deus abençoe a vida do nosso pastor presidente, pastor Carlos, aqui na direção do culto, pastor Marcos Gouveia. Muito obrigado, pastor Will, evangelista Will, obrigado pelo contato, é um prazer estar com todos vós aqui, obreiros na retaguarda. Que Deus continue abençoando a toda a igreja. Estou também feliz de estar com a minha esposa Elisângela nesta feita. Obrigado, meu bem, por estar comigo mais uma vez. Os irmãos que acharam, por favor, digam amém. Amém. Vamos ler apenas o versículo de número 1 e o versículo de número 8. Nos diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías de Boscate. O versículo 8 nos diz: Então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias deu o livro a Safã, e ele o leu, e você diz amém. Meus queridos e amados irmãos, eu pedi uma palavra ao Senhor Deus para nós nesta quinta-feira, e o Senhor Deus me fez saltar os olhos este texto, que acredito que é um texto muito conhecido de toda a igreja. Aqui o personagem principal desta narrativa é Josias, e Josias significa aquele que Deus cura, uma verdadeira alusão ao que Deus iria fazer por intermédio da sua vida, curar um povo ao qual estava enfermo, afundado em apostasia e também pecaminosidade. Porém, eu quero lhes falar nesta noite, ainda que de maneira rápida, e você vai perceber que eu não vou tomar muito tempo, será muito rápida a minha fala, sobre o seguinte tema: restaurando as bases. Só que para nós entendermos um pouco dessa história e da temática ao qual o Senhor Deus ministrara ao meu coração, é necessário, ainda que de maneira rápida, fazermos aqui algumas pontuações e, por que não dizer, recapitularmos um pouco na história. A Bíblia nos mostra que quando o rei Salomão, ele morreu, a nação se dividiu em duas partes: o reino do norte, com capital Samaria, e o reino do sul, Judá e Jerusalém. Em Samaria houve uma descambação para o mal, pois mesmo eles estando em maiores quantidades, as 10 tribos que seguiram, eles não se voltaram para Deus, eles não quiseram se arrepender e afundaram-se em seus próprios pecados e também concupiscências, isto é, o desejo desenfreado da carne. Quando o Senhor Deus, lá no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 20, o versículo de número 3, já conhecendo a vida do seu povo, deu-lhes uma ordenança: não terão outros deuses além de mim. Este primeiro mandamento do Senhor Deus é proposital, pois o Senhor sabia da oscilação do seu povo eleito, isto é, a nação de Israel. Todavia,
Quando nós observamos a história para o Reino do Norte, com capital Samaria, em 722 a.C., quando uma nação por nome de Assíria se levantou contra eles, os levando cativo, a história bíblica nos aponta que eles nunca mais voltaram. E lá não se levantou nenhum rei piedoso, isto é, nenhum rei que se voltasse a Deus em arrependimento, em contrição e também adoração. Por esta razão, o povo, seguindo os passos de seus líderes, também se afundaram em suas práticas pecaminosas. Porém, quando nós olhamos a outra nação, o Reino do Sul, Judá e Jerusalém, a Bíblia nos aponta que eles viveram uma tremenda oscilação. Isto é, levantavam-se reis piedosos, aqueles que devotavam-se a Deus em arrependimento e também em adoração. Porém, também lá se levantaram alguns reis impiedosos que levaram o povo à adoração de pseudos ídolos e também a idolatria. Eu gosto da máxima bíblica porque o Salmo 115, versos 5, 6, 7 e 8 diz que aqueles que adoram os ídolos, que têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, mãos, mas não apalpam, pés, mas não caminham, e boca e não falam. E o verso de número 8 é uma sentença que diz: tornam-se ou fiquem iguais a eles estes que os adoram. Então, por trás da prática pecaminosa da idolatria também está a apostasia e a frieza espiritual. Porém, Josias, cujo nome significa aquele que Deus cura, fora colocado precocemente no trono. Se você ler o capítulo de número 21 do segundo livro dos Reis, é interessante você lê-lo em sua casa, pois contexto explica texto. Porém, ele vem de um parentesco ao qual eu acabei de citar aos irmãos, que foram reis ímpios, ainda que fossem do Reino do Sul em Judá. Ele é neto de Manassés. Manassés, a Bíblia nos aponta e nos mostra que reinou por 55 anos em Judá. E interessante, meus amados irmãos, é que a Bíblia faz questão de dizer que Manassés, ele fizera aquilo que era mal aos olhos do Senhor, andando nos caminhos da apostasia, da idolatria e da pecaminosidade. Quando você lê que por 55 anos ele reinara sobre Judá e não agradar a Deus, significa dizer que houve-lhe tempo, houve-lhe a oportunidade, mas ele não deixou-se ser levado pela lei de Deus e pela orientação do Senhor. Porém, a Bíblia nos mostra, porque o tempo do ser humano nessa terra, ele é curto e também é pequeno. É o próprio salmista que diz que o limite do homem é de 70 anos. O que passa disso é enfado e canseira. E a Bíblia diz que o Senhor Deus, ele ri ao ver o fim dos ímpios se aproximando. Então vai pecando, vai deturpando, vai cometendo atrocidades. Chegará um dia em que todos nós estaremos diante do Senhor Deus e teremos que prestar conta dos nossos atos e também das nossas obras. Porém, a Bíblia diz que o seu filho assumira o seu lugar, que é Amon. E este Amon não teve um reino tão extenso como seu pai. Ele apenas reinou 2 anos e morreu por uma conspiração. Porém, pastor Marcos Gouveia, o que me chama a atenção é que a Bíblia faz questão de dizer que ao invés de Amon olhar a vida errada de seu pai e se arrepender e voltar-se para Deus, não, ele seguiu o mesmo exemplo de seu pai. Também a Bíblia diz sobre ele fizera aquilo que não agradara aos olhos do Senhor. Agora eu preciso
precisei lhes fazer esse pano de fundo para que nós entremos nesta mensagem bíblica, porque ele morreu, Amon, por uma conspiração, e a Bíblia diz que fora colocado no trono o seu filho. E qual é o nome dele? Josias. Agora a Bíblia diz que não fora colocado ali um homem maduro, um homem de estatura, um homem de autoridade e também um homem de experiências. O que foi colocado ali, Samuel? Fora colocado ali um jovem, ou podemos dizer uma criança, pois eu li com os irmãos no capítulo 22, a Bíblia diz, tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. E eu estava perguntando a Deus, e prepare-te para perceber esta explanação bíblica. Por que, Senhor, tão jovem, ainda não tem estrutura, ainda não tem a formação de caráter? É muita responsabilidade para a pequena estatura de uma criança. E Deus me disse, é melhor um novo temente no trono do que um velho corrupto. Eu vou dizer mais uma vez, para que talvez o seu coração entenda esta máxima bíblica. Para Deus é melhor um inexperiente que teme, que ainda adora, que ainda cultua, que ainda celebra, do que um experiente que está fundado em pecado, que está fundado em idolatria, que está fundado em corrupção e que está desagradando a Deus. A gente vive num contexto onde nós dizemos, é precoce demais para pastorear, é precoce demais para liderar, é precoce demais para pregar, mas Deus te trouxe aqui e também me trouxe aqui para te dizer, quem dá estrutura, quem dá crescimento, quem dá qualidade, quem aperfeiçoa é o Senhor dos exércitos. Não tem estrutura, mas é fiel. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Não tem experiências, mas é servo. Não tem aparência, mas quem disse que o Senhor Deus está olhando a aparência? O homem olha pela aparência, o homem escolhe pela aparência. Levante as mãos para receber essa palavra. Mas o Senhor Deus, ele não olha a aparência, ele enxerga o que ninguém vê por dentro, o coração do homem. Mas vamos lá, porque nós temos lindas lições aqui e o tempo não me é favorável. Versículo 2, eu só prego na simplicidade da Bíblia, é desse jeito mesmo. E a Bíblia diz que diferente de Manassés, o seu avô, diferente de Amon, o seu pai, olha o que diz a Bíblia, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Agora olha isso aqui, evangelista Will, que coisa linda da Bíblia. E andou em todo o caminho, pastor Cláudio, de seu pai Davi. Peraí, acabamos de citar que o pai dele é Amon, mas a Bíblia diz, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, andando nos caminhos de seu pai Davi. Sabe o que Josias nos ensina aqui? Eu não tenho um exemplo parentesco, mas eu tenho um exemplo Não, é só para os crentes bíblicos, né? Já que você veio, irmão, adora mesmo, é palavra de Deus. Eu vou dizer mais uma vez, Josias está nos ensinando. Exemplo de avô não tive, exemplo de pai não tive, mas exemplo espiritual. E o meu amigo pregador que me antecedeu citou sobre ele adoração. Por mais que eu não tenha exemplo dentro de casa, eu tenho exemplo na igreja. Porque é aqui que ainda tem homem e mulher de Deus que ora, que adora, que chora, que jejua, que serve, que ama a doutrina, que ama a escola bíblica, que ama a obra missionária. E Deus te trouxe aqui, é rápido assim mesmo a aplicação. Pare de dar desculpa. Ah, minha mãe não serve, o meu pai não serve, não me ajudou, não foi exemplo. Deus está dizendo, olha ao teu redor, tem exemplos espirituais, não é de sangue, mas é da mesma essência. Aleluia. Eu
Eu tenho um exemplo espiritual. Significa dizer, eu consigo subir nos ombros daqueles que já aplainaram o caminho. Ninguém faz nada sozinho, amados. Nós dependemos um dos outros. Um ora aqui, o outro prega, o outro canta, o outro contribui, o outro vai evangelizar, o outro faz. É só a gente olhar em volta que ainda há exemplos de piedosos, de sinceros e de zelosos. Porque, pastor Marcos, a gente vive numa geração onde muita gente, ai, fulano caiu, eu vou cair também. Ai, fulano parou, eu vou parar também. Ei, queridos, ainda existem 7.000 que não se contaminaram e não dobraram os seus joelhos perante a Baal. Então é a primeira e última vez que eu te peço isso. Olha para essa pessoa que está do seu lado, dê um sorriso para ele, espante esse espírito de tristeza e diga para ele: há exemplos na casa. Não, você pensou que disse, mas não disse. Diga mais forte: há exemplo na casa. Cadê os exemplos da casa do Senhor? Cadê os exemplos? Cadê os exemplos? Cadê os exemplos? Mas vamos lá, porque eu lhes disse que eu vou pregar sobre o tema restaurando as bases. Qual a primeira base que Josias restaurou? Número 1, começou a buscar a Deus. Porque a Bíblia diz no segundo livro das Crônicas, versículo 34, verso 3: porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, não estava velho ainda não, 16 anos, tá? Começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. No 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém, dos altos dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Deixa eu lhes dizer uma coisa: Manassés reinou 55 anos, Amon reinou 2 anos, e a Bíblia diz que os dois, juntando, não agradaram a Deus. Ou seja, 57 anos em que estavam desagradando a Deus. Quando Josias assume o trono e está com 16 anos, ele falou: tem uma coisa errada aqui. Os meus pais nunca buscaram a Deus, tiveram tempo, mas não buscaram. Mas ainda que eu tenho pouco tempo, eu vou fazer diferente. O que você quer fazer, Josias? Eu vou buscar. Porque foi dito aqui: não tem como reinar sem a presença. Samuel Ângelo, não entendi, vai entender agora. Quer pregar? Quero. Não tem como pregar sem a presença. Quer cantar? Quero. Não tem como cantar sem a presença. Quer liderar? Quero. Não tem como liderar sem a presença. Lá fora é as tuas habilidades, aqui dentro é dependência. Josias está dizendo: 57 anos em que deturparam o culto, acabaram com os sacrifícios, tiveram os bosques plantados a deuses estranhos. Agora eu vou começar diferente, porque Josias entendia um princípio: quer ser bem sucedido na vida, tira aquilo que desagrada a Deus e começa a chamar a presença. Oh, meus irmãos, é simples mesmo hoje aqui. Eu preciso lhe dizer: é tempo de buscar o Senhor. Quer que eu te provo na Bíblia? Eu provo. Isaías 55, 6: buscai ao Senhor. Jeremias 29, 13: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo coração. A Bíblia diz em Tiago capítulo 5, versículo 16: a oração, ela feita pelo justo, ela pode muito em seus efeitos. Jeremias 33, 3: a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Mateus capítulo 7, versículo 7, a Bíblia diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á. Olha a máxima bíblica: porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. E Deus te trouxe aqui para te dizer: ainda este ano é ano de progresso espiritual. Começa a pedir, começa a insistir, que Ele vai te atender. Busquemos ao Senhor. É tempo de nos envolvermos mais com a oração. É tempo de nos envolvermos mais com a palavra. É tempo de nos devotarmos mais. Ei, eu estou te dizendo com verdade: pare de perder tempo. É tempo
tempo de restaurar a base. Que base? Eu vou buscar a Deus como nunca eu fizera na minha vida. Eu vou fazer a oração de Jeremias e Lamentações. Ó Senhor, faz de novo, traz avivamento de novo. Avivamento não é pulo não, gente. Avivamento não é emoção não, gente, que começa e acaba. Avivamento é chama hoje, é chama amanhã, é chama até a volta de Jesus. Em segundo lugar, a base que Josias restaurou. Eu só vou falar de 4. Zelo pelas coisas de Deus. Porque a Bíblia diz do versículo 3 ao 5 que ele orientou para que se reparassem as brechas do templo. Sabe o que Josias nos ensina? O meu avô bagunçou o templo, o meu pai fez a mesma coisa. Mas se nós queremos a presença, a gente precisa ter zelo pelo sagrado. Vou repetir mais uma vez isso aqui: zelo pelo sagrado. Deixa eu te dizer, Deus não precisa de defensores, Ele precisa de testemunhas. Você tem identidade, crente, e essa identidade é além, a gente é parecido com Cristo. Se somos parecidos com Cristo, nós temos que ter zelo pelas coisas de Deus. Eu gosto da oração dominical ou oração do Pai Nosso, porque tem uma parte lá que diz assim: santificado, não é o vosso não, tá? Pare com essa oração errada, lê a Bíblia. Santificado seja o teu nome. Aí a pergunta é: pastor, mas Deus é santo? É. Como é que santifica mais o nome dele? É a oração de Jesus. Mas sabe como é que a gente santifica mais o nome de Deus? Não é que vai fazê-lo mais santo, porque isto é em essência, é através da minha vida lá fora, que através da minha vida lá fora, o nome dele será honrado, será adorado, será santificado. Porque tem gente que aqui dentro tem identidade de crente, lá fora é de mundano. Aqui dá glória a Deus, lá fora fala palavrão. Aqui tem coração de anjo, lá de demônio. Aqui pula e sapateia, lá fora é agente 007. As pessoas até se espantam quando descobrem que tu é crente. Mas Josias nos ensina: reparemos a brecha. De qual? Zelo pelo sagrado, zelo pelas coisas de Deus. A palavra do crente, ela é sim, sim ou não, não. O que Josias está dizendo é: não importa dinheiro, pegue homens leais, comecem a tirar o que é sujo e vamos levantar de novo o que é limpo, porque brecha fala de tudo aquilo que nos deixa vulneráveis. O que Josias está dizendo é: até hoje fomos vulneráveis, agora Deus está trazendo de volta a essência do culto, e agora nós temos que tapar todas as brechas. Então, amados, nós vigiemos com as palavras, com as ações, com as obras, porque o Senhor está de olho em cada um de nós, e é necessário fecharmos a brecha para que o inimigo não nos envergonhe. Josias, ele estava disposto a consertar o que ele não quebrou. Vou repetir mais uma vez: disposto a consertar o que ele não quebrou. E aí eu tenho que fazer a leitura do Antigo Testamento com óculos do Novo, porque a Bíblia toda aponta para Cristo. Quem foi que veio à terra consertar o que não quebrou? Jesus. Porque a Bíblia diz que por causa de um homem o pecado entrou no mundo, mas através de um homem a vida, a salvação. Lá no céu ele disse: eu vou descer e vou consertar aquilo que eu não quebrei. Quem quebrou foi Adão e Eva lá no jardim. Jesus venceu no Calvário, quando ele disse: aleluia, tetelestai, está pago. Agora eu preciso te dizer: tu quer ministério? Então te prepare para consertar o que você não quebrou. Quer chamada? Quero. Então te prepare para enxugar lágrimas que você não causou a dor.
Porque ministério é serviço, e serviço prestado aos outros. Eu não prego para mim, eu prego para o povo de Deus. Você não canta para si, você canta para edificar o povo de Deus. Nós não lideramos a si apenas, mas lideramos também o povo de Deus. Que é ministério, que é chamado, então seja como Jesus, consertando o que você não mexeu, o que você não quebrou. Ai, Samuel, é fardo demais. Então você não está preparado para servir a Jesus. Porque ele veio carregar uma cruz que era minha, que era sua. Mas ele nos ensina: vem trilhar os passos, vem seguir as pegadas, porque eu vim consertar o que eu não quebrei, e Josias consertou aquilo que ele não quebrou. Estejamos preparados, porque é tempo de consertarmos aquilo que está bagunçado. Eu sei que essa mensagem não vai dar muito ibope, eu sei que essa mensagem, isso aqui não é clichê de pregador não. Eu quero que você reflita a palavra, porque nós temos uma responsabilidade nos nossos lares, lá fora e até na igreja, de irmos atrás, de fazermos mais, de nos doarmos mais, mesmo que nós não tenhamos posto a nossa mão para bagunçar. Nós fomos chamados para o tempo de ajuntar, não de espalhar. Josias está dizendo: mexeram no que era, naquilo que não era para mexer, mas agora a gente vai tapar as brechas, porque nós não vamos mais ficar vulneráveis. Irmãos, receba essa palavra em nome de Jesus. Cuidado com aquilo que você acessa na internet. Cuidado com aquilo que você consome através do seu olhar. Cuidado com aquilo que tu ouve, porque a Bíblia diz que não são as raposas que fazem o estrago, são as raposinhas. É um pecadinho pequeno na visão de alguns que não tem problema nenhum quando vê. Precisamos tapar as brechas. Em terceiro lugar, no meio dos escombros, encontraram, porque a gente só consegue encontrar no meio da bagunça aquilo que estamos arrumando. Entenda isso. Quando você perde uma chave, quando você perde um item de valor, se você não varrer, se você não tirar, você não vai encontrar. Interessante é que naquele concerto, pastor Marcos, naqueles escombros, o que foi achado? O que nunca deveria ter sido perdido: a lei de Deus, a palavra. E nós estamos vivendo num tempo, em uma geração que perdeu a palavra. Prega tudo, menos a palavra. Canta tudo, menos a palavra. Fala de tudo, menos da palavra. A Bíblia diz que o sacerdote Ilquias e o escrivão Safã chegaram ao teu rei e falaram: achamos. O que? O que nunca deveria ter sido perdido. Eu amo isso aqui, porque Deus está nos trazendo a reflexão, porque você tem na sua casa, você tem em suas mãos isso aqui, ó, palavra de Deus. Talvez você não precise encontrar porque ela está fácil, mas você precisa abri-la, lê-la, meditá-la e o melhor, praticá-la. A Bíblia diz que quando Josias, ele ouviu o que estava sendo dito a respeito do livro, eu entro para a quarta base, porque ele vai se humilhar. Porque a palavra de Deus nos quebra. Não é a gente que lê a Bíblia, é a Bíblia que nos lê. Ela nos faz prostrar, porque isso aqui não é palavra de homem, isso aqui é palavra de Deus, e ela é útil para todo o propósito para o qual Deus a enviou. A Bíblia diz que Josias, ao ouvir sobre o livro, a Bíblia diz no versículo 10, ele rasgou as suas vestes. Sabe o que é isso? Humilhação. Tem crente que precisa restaurar com urgência a base da humilhação. Cuidado, crente, nariz empinado Deus abate, soberbo Deus humilha. Agora quem se humilha,
Deus ele levanta, Deus ele exalta, Deus ele projeta, Deus ele dá posições elevadas. Sabe qual é o paralelo entre Josias e Jeoaquim? Josias, ao ouvir sobre a lei, rasga as vestes. Jeoaquim, o filho de Josias, mais tarde, ao ouvir as palavras de Jeremias, rasgou a palavra. E tem gente que está rasgando a palavra. Porque a partir do momento em que você recebe a oportunidade para pregar e você não fala da palavra, você está rasgando. Porque o tempo que foi dado é para a exaltação da Bíblia, é para a exaltação da palavra, não para as minhas emoções pessoais, não para a minha própria apresentação. Deixa eu lhes dizer, púlpito não é vitrine, púlpito é altar. E altar é sacrifício. Então aqui a gente vem com humildade, a perna treme, a voz embarga, porque nós estamos diante da noiva e diante do Senhor Deus o Todo-Poderoso. Aí alguém uma certa feita me perguntou, um jovem pregador, Samuel Ângelo, como é que eu faço para ler mais a Bíblia? Eu disse assim, quem disse que você tem que ler a Bíblia? Ele, como assim? Eu quero ler mais a Bíblia. Eu falei assim, a Bíblia não se lê. Você lê jornal, você lê revista, você lê informações. A Bíblia você medita. E ele, como é isso? Como é isso? Eu falei assim, Bíblia não se lê rapidamente, Bíblia se gasta tempo ruminando. A ideia de um boi mascando aquela grama verdejante, vai remoendo, vai remoendo, vai remoendo, vai remoendo, até aquilo virar propósito em seu coração. O salmista no Salmo de número 1 diz, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2, antes, vírgula, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, ao qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não secam e cai. Aí o salmista Davi no Salmo 119 disse, eu escondi a melhor coisa, a palavra, no melhor lugar, coração, para o melhor propósito, para eu não pecar contra ti. Levante as mãos que eu encerro a minha participação agora. Deus te trouxe aqui para te dizer, renova a base da busca a Deus, renova a base da tampação de brechas, renova a base da Bíblia na sua vida, e renova a base da humilhação, e você vai experimentar o vigor espiritual e a frutificação. Não há fórmula mágica, é palavra de Deus, e se é, abra sua boca agora e diga algo para Ele, porque Ele merece. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Pegue na mão de alguém que está do seu lado. Eu quero orar pela sua vida. Eu sinto Deus nessa casa. E Deus está nos dizendo, a mudança haverá a partir do momento em que você se devotar a buscar a Deus. Pai, eu te peço pelo teu povo, que aqui está reunido, ouvindo a tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Renova a fé, renova o vigor, renova a saúde espiritual do teu povo, ó Pai. Ajude-nos a frutificarmos e prosperarmos na tua presença. Enche-nos com teu doce, meigo e poderoso Espírito. Empodera a vida dos meus irmãos, lhes dando graça em tudo, para que o teu nome seja glorificado hoje, sempre e continuamente, em nome de Jesus. Quem pode, por favor, abrace um ou dois e diga, restaure as bases da sua vida, em nome de Jesus. Pastor Marcos, muito obrigado, meu amado, em nome de Jesus. Cumprimento a igreja da paz do Senhor. Neste lugar, tu és real.
Aleluia. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Você ouviu a voz de Deus aqui, irmãos? Parece repetitivo isso, né? Mas o Senhor falou conosco aqui. É tempo de nós restaurarmos as bases. Aleluia. Glórias ao Senhor. Eu tenho uma notícia muito importante e especial para a igreja. Pastor Samuel, 2 pessoas aceitaram a Jesus. Aleluia, através da transmissão deste culto. Glórias ao Senhor. Meu irmão, você que aceitou a Jesus através da transmissão deste culto, permaneça firme nos caminhos do Senhor. Procure uma igreja evangélica mais próximo da sua casa. A nossa igreja fica localizada aqui na rua Assembleia de Deus, número 251, bem no centro aqui de Cubatão. Você será muito bem-vindo em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar de pé, irmão. Vamos orar por essas 2 vidas que aceitaram a Jesus. Pastor Cláudio, venha fazer essa oração, abençoando essas vidas em o nome do Senhor Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amado Deus e eterno Pai, te damos graças, Senhor, por tua palavra ministrada esta noite, a ponto de nos alcançar, como também, Senhor, o teu Espírito pode agir através da palavra, conscientizando estas vidas, meu Deus, em confessar e aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Agora te pedimos, meu Pai, perdoa os seus pecados, Senhor. Escreve o seu nome no livro da vida, Pai. Lava-os no precioso sangue de Jesus, santifica-os no espírito, na alma e no corpo, e que eles sejam firmados na fé e na palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Glórias a Deus. Amada igreja, amanhã aqui no Templo Sede, a partir das 19 horas, haverá ensaio para o coral Cântico Celeste, e em todas as nossas congregações, culto de oração e ensino da palavra do Senhor. Sábado, às 9 horas, haverá um café com os pastores aqui da Unipec, onde os pastores setoriais e todos os dirigentes deverão estar presentes aqui. Nosso pastor estará ministrando nesse café de pastores aqui da Unipec. Às 14 horas haverá culto geral com todas as crianças. Às 18 horas, culto geral com todos os adolescentes. No domingo pela manhã, às 7 horas, nossa consagração aqui no Templo Sede. Às 9 horas, escola bíblica dominical no Templo Sede e em todas as nossas congregações. 11 horas, aqui no Templo Sede, haverá ensaio para os jovens, adolescentes e para as crianças. E às 18 horas, no Templo Sede e em todas as nossas congregações, culto da família. Sem mais, pastor. Glórias ao Senhor. Vamos estar de pé, irmãos. Vamos terminar o nosso culto com oração. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Samuel. Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor possa continuar te usando, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Nossos irmãos também, ali do setor 4 de São Vicente, presbítero Gilson, nosso irmão Jonathan também, em nome do Senhor Jesus. Pastor Bernardo, venha fazer essa oração, encerrando o nosso culto nesta noite. Em seguida, pastor Ulisses terminando com a bênção apostólica, em o nome de Jesus. A paz do Senhor para todos os irmãos. Glorioso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado Senhor, somos agradecidos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Vamos sair daqui, Senhor, fortalecido, alimentado, edificado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Bendito Deus e Pai, agora nós estamos indo para nossas casas, leva-nos debaixo da Tua proteção divina, Deus eterno, e ajuda-nos, Senhor, a guardar a Tua palavra no nosso coração, para não pecar contra Ti, Senhor. Bendito Deus e Pai, nós oramos assim, te agradecemos, em nome de Jesus, nome de Jesus. Se Deus é por nós, operando Deus, esta igreja está orando por vitória, poder e glória. Vitória, poder e glória. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente agora, mas para todos sempre, que todos digamos amém. Glória a Deus.
Amém.